A maior parte da vida na Terra não vive onde nós vivemos. Ela nunca viu o Sol, nunca sentiu o calor da superfície e jamais enxergou o céu. Abaixo de poucas centenas de metros de profundidade, a luz começa a desaparecer de forma gradual e o oceano se transforma em um ambiente completamente diferente de tudo o que conhecemos. Um lugar onde a pressão é capaz de esmagar um corpo humano em segundos, onde o frio é constante durante todo o ano e onde a escuridão é permanente. Mesmo assim, a vida não apenas existe ali embaixo. Ela se adaptou, evoluiu e encontrou formas surpreendentes de sobreviver. Quanto mais fundo descemos, mais percebemos que o oceano profundo é um dos ambientes mais extremos, complexos e menos compreendidos de todo o planeta. Costumamos pensar no oceano como um grande espaço azul contínuo, mas essa ideia é uma simplificação enorme. Na realidade, o oceano é dividido em zonas verticais, determinadas principalmente pela profundidade e pela quantidade de luz disponível. Cada uma dessas zonas funciona como um mundo próprio, com temperatura, pressão, disponibilidade de alimento e tipos de vida completamente diferentes. À medida que descemos, essas condições mudam de forma tão radical que os animais que vivem em uma zona raramente sobreviveriam em outra. Entender essas camadas é essencial para compreender como a vida conseguiu se adaptar a um ambiente que se torna cada vez mais hostil com a profundidade. Zona eufótica, ou zona pelágica. A primeira camada do oceano é chamada de zona eufótica, que vai da superfície até cerca de 200 metros de profundidade. É a única parte do oceano que recebe luz solar suficiente para a fotossíntese, permitindo o crescimento de algas e sustentando cadeias alimentares complexas. É aqui que estão os recifes de coral, a maior parte dos peixes coloridos, e praticamente toda a vida marinha que aparece em documentários tradicionais. Apesar de parecer imensa para nós, essa zona representa menos de 5% de todo o oceano. Todo o restante do mar existe abaixo desse limite de luz, em regiões muito menos conhecidas. Zona disfótica ou zona batipelágica. Abaixo da zona eufótica começa a zona disfótica, também conhecida como zona do crepúsculo, localizada entre 200 e 1000 metros de profundidade. Aqui, a luz ainda existe, mas já é fraca demais para sustentar qualquer forma de fotossíntese. Um fenômeno curioso acontece nessa região. As cores desaparecem em uma ordem específica. O vermelho é absorvido primeiro pela água, seguido do laranja e do amarelo. Isso explica por que muitos animais dessa zona possuem coloração avermelhada, que nessa profundidade funciona como uma forma eficiente de camuflagem. Os habitantes da zona disfótica geralmente têm olhos grandes e extremamente sensíveis, adaptados para captar qualquer mínimo reflexo de luz. E o que acontece diariamente nessa região, quando bilhões de animais sobem e descem na coluna d'água, é um dos fenômenos biológicos mais impressionantes do planeta. A zona disfótica não é importante apenas por estar entre a luz e a escuridão total. Ela abriga um dos fenômenos biológicos mais impressionantes do planeta: a migração vertical diária. Todos os dias, ao anoitecer, bilhões de organismos sobem das profundezas em direção à superfície para se alimentar. Ao amanhecer, eles descem novamente, retornando para a escuridão. Essa movimentação acontece em todos os oceanos do mundo e envolve peixes, crustáceos e organismos microscópicos. É considerada a maior migração animal da Terra, superando qualquer movimento de animais em terra firme. Esse fenômeno desempenha um papel crucial na distribuição de nutrientes pelo oceano e influencia diretamente o clima do planeta, algo que ainda está sendo profundamente estudado pela ciência. Zona afótica ou zona abissal. A partir de aproximadamente 1000 metros de profundidade, entramos na zona afótica. Aqui, a luz solar simplesmente não chega. Não importa se é dia ou noite na superfície. Nesse ambiente, a escuridão é total o tempo todo. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a vida nessas profundezas seria extremamente limitada, justamente pela ausência de luz. Hoje sabemos que essa ideia estava errada. A zona afótica cobre a maior parte do oceano
e abriga uma diversidade surpreendente de organismos altamente especializados, que não dependem de qualquer referência visual do mundo exterior. Um dos maiores desafios das profundezas não é apenas a escuridão, mas a pressão extrema. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta cerca de uma atmosfera. A 1000 metros, ela já é mais de 100 vezes maior do que ao nível do mar. Para o corpo humano, isso seria fatal. Pulmões colapsariam, cavidades cheias de ar seriam esmagadas e os tecidos não resistiriam. Muitos animais do oceano profundo não possuem bexiga natatória, justamente porque estruturas cheias de gás não suportariam tamanha pressão. Em vez disso, seus corpos são mais flexíveis, muitas vezes gelatinosos, permitindo que a pressão seja distribuída de forma uniforme. A forma como esses organismos funcionam sob pressão extrema ainda é objeto de estudo intenso pela ciência. Entre 3.000 e 6.000 metros de profundidade está a zona abissal, um dos ambientes mais extremos da Terra. A temperatura é próxima de zero, a pressão é esmagadora e o alimento é extremamente escasso. Aqui não existem plantas nem qualquer forma de fotossíntese. Os animais da zona abissal desenvolveram metabolismos extremamente lentos, capazes de sobreviver com quantidades mínimas de energia. Muitos possuem bocas enormes e estômagos expansíveis, permitindo aproveitar qualquer oportunidade rara de alimentação. Algumas espécies podem passar meses ou até anos entre uma refeição e outra. Quanto mais essa região é estudada, mais claro fica que suas criaturas desafiam muitas regras básicas da biologia. A vida na zona abissal segue regras muito diferentes das que conhecemos na superfície. A escassez extrema de alimento fez com que muitos animais crescessem lentamente e desenvolvessem metabolismos incrivelmente baixos. Alguns peixes abissais podem levar décadas para atingir a maturidade. Muitos não possuem ossos rígidos, mas estruturas flexíveis, o que ajuda a resistir à pressão extrema. Outros desenvolveram sentidos químicos altamente apurados, capazes de detectar alimento a grandes distâncias no escuro absoluto. Essas adaptações tornam a zona abissal um verdadeiro laboratório natural de sobrevivência extrema, onde cada organismo representa uma solução evolutiva única. Em um mundo sem sol, a luz se tornou uma das ferramentas mais importantes da evolução. A bioluminescência é produzida por reações químicas envolvendo substâncias específicas que emitem luz sem gerar calor. Essa luz pode ter várias funções: atrair presas, confundir predadores, se camuflar ou até se comunicar. Alguns animais utilizam padrões de luz tão específicos que funcionam quase como assinaturas visuais. Em um ambiente onde a visão é limitada, produzir luz pode significar a diferença entre sobreviver ou morrer. Quanto mais esse fenômeno é estudado, mais complexo ele se revela. Mas agora, antes de prosseguir, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Isso vai nos ajudar muito a continuar trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Agora vamos à zona mais extrema conhecida da Terra, zona radal ou zona radopelágica. Produzir luz no oceano profundo não é algo simples. A bioluminescência exige energia, algo extremamente precioso em um ambiente onde o alimento é raro. Por isso, a maioria dos animais só emite luz em momentos específicos. A cor azul domina esse ambiente porque é o comprimento de onda que viaja mais longe na água. Diferente da fluorescência, que depende de luz externa, a bioluminescência é criada pelo próprio organismo. Algumas espécies usam essa luz para se camuflar, emitindo brilho na parte inferior do corpo para se misturar com a pouca luz que vem de cima. Esse nível de sofisticação mostra que, mesmo na escuridão total, a evolução encontrou formas complexas de comunicação e sobrevivência. Sem plantas e sem fotossíntese, surge uma pergunta fundamental: de onde vem a energia do oceano profundo? Grande parte dela vem da chamada neve marinha, um fluxo constante de matéria orgânica que cai lentamente da superfície. Fezes, fragmentos de animais mortos e partículas microscópicas descem durante semanas até alcançar o fundo do oceano. Para os animais das profundezas,
Isso é um recurso raro e extremamente valioso. Por isso, muitos comem praticamente tudo o que encontram, enquanto outros desenvolveram estratégias para sobreviver longos períodos sem se alimentar. Em algumas regiões do fundo do oceano, existem fontes hidrotermais, fendas na crosta terrestre, que liberam água extremamente quente e rica em minerais. Nessas áreas, bactérias utilizam energia química em vez de energia solar para sobreviver. Outros organismos se alimentam dessas bactérias, formando ecossistemas completos que não dependem da superfície de forma alguma. A descoberta dessas comunidades mudou radicalmente a forma como a ciência entende a vida e levantou novas hipóteses sobre a existência de organismos em outros mundos. Abaixo de 6.000 metros está a Zona Ádica, encontrada em fossas oceânicas. É o ambiente mais extremo do planeta. Pressões inimagináveis, frio intenso e isolamento absoluto. Durante décadas, acreditou-se que nada poderia sobreviver ali. Hoje sabemos que essa suposição estava errada. Cada nova expedição revela organismos adaptados de maneiras surpreendentes, mostrando que a vida é muito mais resistente do que imaginávamos. O oceano profundo não é apenas escuro, ele é complexo, extremo e cheio de vida adaptada a condições que desafiam nossa compreensão. Enquanto olhamos para o espaço em busca de mundos alienígenas, talvez os ambientes mais estranhos da Terra estejam logo abaixo de nós. E quanto mais exploramos essas profundezas, mais percebemos que o maior mistério não é o que vive lá embaixo, mas o quanto ainda falta descobrir. Se o oceano profundo esconde mundos inteiros que ainda não compreendemos, imagine quantos mistérios ainda estão esperando para serem revelados. Se você quer continuar explorando as regiões mais extremas e desconhecidas do nosso planeta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui cada vídeo é uma descida mais profunda no que a Terra ainda guarda em segredo.